Gente, a Páscoa tá chegando, hein? Já semana que vem, mas ainda dá tempo de preparar uma peça especial para o almoço em família, viu? A artesã Verônica Silva vai nos mostrar como fazer uma linda pintura em pano de prato para Páscoa. Ah, olha só que linda essa pintura! Verônica, boa tarde, seja muito bem-vinda! Boa tarde, obrigada. Ai, ficou uma graça, hein? Aí ficou fofinho, né? Esse aqui é para decorar o fogão? É para decorar. Não é? Esse não decora é para usar. A mesa, isso. Não é? Então esse aí é para decorar, para enfeitar, né? Para dar aquele charminho. Olha que graça. Achei muito lindo, viu? Vamos já começar, porque tem bastante detalhes, né? Tem bastante coisa assim. Eu vou dar várias dicas que vai ser super fácil para as pessoas poderem pintar o seu próprio coelhinho, né? Tá. Então são dicas assim, mas eu tenho um coelhinho que está em outra posição. Pode usar a mesma técnica que dá super certo, tá? Perfeito. Bom, aqui a gente já adiantou um pouquinho, né? Eu vou ensinar como a gente preenche um pedacinho, como por exemplo o bracinho, mas aí todo o corpinho dele é do mesmo jeito, tá? Tá. Eu vou trabalhar aqui com um pincel um pouquinho mais chato, né? Que é aquele pincel mais durinho, ó, que a gente trabalha com a pontinha mais durinha. Eu vou misturar um pouquinho do branco com o preto, mas se vocês quiserem também, pode usar o cinza direto. Por que que eu misturo? Porque eu gosto de umas tonalidades diferentes, mas se quiser o cinza, pode usar o cinza direto, tá? Então eu vou pegar primeiro um pouquinho do branco e depois um pouquinho só do preto e fazer a minha misturinha aqui. Eu sempre pego a cor mais clara primeiro, para eu não poder sujar ela com a cor mais escura, tá? Por exemplo, o branco, ele suja muito fácil. Tá. Então, se eu tivesse pego primeiro o preto e colocado aqui, eu ia sujar o branco e ele ia ficar cinza. Então, ia sujar muito fácil, a gente ia acabar... Você consegue controlar para chegar na tonalidade que você quer. Então, o ideal é que a gente sempre vá primeiro na cor mais clara para depois na cor escura, tá? Quando for essas misturas. Gostei. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer? Enche o pincel de tinta, a gente vai preencher, ó, com cinza. Tá vendo? A mãozinha, por que eu quis fazer a mãozinha dele? Porque tem esse detalhezinho, ó, como essa mãozinha, que é um pouquinho mais claro, tá vendo? O que a gente vai fazer, ó? Vai preencher... Não vou lavar o pincel, já vou vir com o branco sozinho e vou fazendo a mescla aqui, ó, desse pedacinho, para fazer a minha transição. Então, nesse pedacinho eu venho com o branco puro, mas tá um pouco acinzentado porque eu não lavei o pincel. O que eu vou fazer agora? Agora sim eu vou lavar o pincel para tirar todo o excesso de cor mais escura, porque eu quero só o branco. Então, lavei o pincel, sequei. Nós vamos vir com o branco, ó. E aí, a gente termina de preencher com o branquinho. Tá. Como o nosso vai ter um contorno um pouquinho diferente, que eu vou explicar para vocês depois, não precisa se preocupar tanto com o formato do risco. Ou seja, de seguir o risco certinho. Se dá uma leve borradinha, não tem problema. Isso é ótimo para quem tá começando, porque quando a gente pinta coisas com pelinhos, né? Então, bichinho, essas coisas, a gente pode não se preocupar tanto com o risco, né? De borrar o risco, porque a gente vai dar uma disfarçada quando for contornar com os pelinhos. Daí o defeito vira efeito, como exatamente! A gente sempre fala aqui, né? Exatamente! E aí, ó, a gente vai só preenchendo com o branco. Tá vendo, ó? Terminei de preencher com branco. E agora a gente pode passar para fazer outros detalhes, tá? Ó, então aqui eu fiz uma boa transição, por quê? Porque sem lavar o pincel, a gente preencheu com o branco, mas ele estava um pouquinho sujo, então ele fez essa transição. Toda vez que a gente for pintar alguma coisa assim que tem várias mesclas de cores, fica bem interessante a gente não lavar o pincel entre uma cor e outra. Se a gente quer uma mescla melhor, um degradê mais uniforme, tá? Perfeito. Bom, feito isso, o que a gente pode fazer agora? Bom, como eu fiz o olhinho a gente pegou um pincel um pouquinho menor, peguei o preto e eu só pintei, ó. Como o nosso coelhinho tem muitas cores, então eu decidi fazer um olhinho bem básico. Então é só o preto, espera secar e depois faz a luz, tá vendo, ó? Só isso. Preenchi de preto, esperou secar, fez a luz. Tranquilo. Exato. A gente tem medo de pintar olhos, né? Sim, então quando tem medo, porque assim, a minha forma de pintar mais é puxada pro realismo, eu gosto mais de efeitos reais. Só que o lúdico, como esse aqui, que é uma fantasia, né? As pessoas gostam muito, chama muita atenção, ainda mais na Páscoa, né? Sim. Na Páscoa, no Natal, a gente gosta dessa questão, né? E aí, quando vocês vão pintar, o medo é o contorno e os olhos. Então, se vocês estiverem começando a pintar, foquem mais em olhos mais simples, mas que dá aquele efeito, e o contorno que eu vou ensinar agora. Ah, boa, tá? Tita. Olha aí que graça. Ó. Vamos pegar aqui, ó, o filete.
a gente vai diluir um pouquinho da tinta mais escura, no caso eu vou usar o sépia. Eu vou diluir com uma mistura que eu faço de incolor com aquarela, tá? Mas vocês, se tiverem só aquarela, pode diluir também sem problema. Tem pessoas que diluem em água, eu particularmente não gosto muito de diluir em água, por quê? De novo, para quem tá começando é difícil você controlar o tanto de água certa. E aí se você coloca muita água pode borrar. Então por isso que eu prefiro diluir no produto certo de cada tinta, tá? Boa. Então a gente pega aqui o aquarela, vou deixar a tinta um pouquinho mais molinha e a gente vai fazer o contorno. Como que é esse contorno? É um contorno não muito exato. Então, se eu não tiver firmeza para usar o filete, que é um pincel que a gente sabe que é mais difícil de usar, a gente pode fazer assim, ó. Tá vendo? Meio bagunçadinho. Não precisa fazer um contorno exato, é como você disse. Aqui o defeito vai virar efeito. Certo. Então, eu escapei. É bem sutil, né? Bem sutil, ó. Só a pontinha do pincel, ó, e levanta no final. Esse é um detalhe. Para ficar mais fininho, a gente vai levantando no final, ó. Às vezes vai ficar... Mão levinha. Leve, olha só, né? Tá vendo que aqui tá apoiado? Eu apoiei o meu punho. Por quê? Porque se eu tentar fazer assim, vai ser difícil mesmo. Tá. Então tentem sempre apoiar o punho. E aí, ó, a gente vai brincando com o pincel, levantando ele no final, ó. Perfeito. É o mesmo processo, por exemplo, pra sobrancelha. Tá vendo? Encostei aqui, ó. Vou fazer o meu desenho e vou levantar no final, ó. Levantei no final, ficou com um traçado final mais fininho, certo? E aí eu continuo fazendo esse contorno no desenho todo. Por exemplo, na mãozinha que nós fizemos, o contorno vai ajudar a fazer as divisões, ó. Mesmo detalhe, tá vendo? Ó, fiz a curvinha e levantei o pincel no final. Perfeito. Então o pincel sempre sai do nosso desenho. Ele vai levantar, ele não vai encostar no finalzinho. E aqui eu não preciso fazer nada retinho, ó. Posso ir brincando para fazer os pelinhos. Olá. Certo? Uma graça. Bom, qual é outra dica que eu dou? Claro, esse pedacinho nós faríamos do mesmo jeito, esse outro pedacinho do mesmo jeito. Aqui, na barriguinha, nas orelhinhas, eu decidi aplicar um tecido. Então, eu apliquei um tecido. Isso que eu ia te perguntar. Isso. Eu falei, nossa, você fez toda essa pintura. Não. Eu apliquei. A gente dá um truque também, entendeu? Pra ficar aquela coisa. Mistura de técnicas. Nossa, super legal, assim. Gosto. E enriquece a peça, você né? Fez como? Você colocou um termocolante? Isso, coloquei o termocolante, cortei direitinho do tamanho que eu queria e apliquei aqui, tá? Aí esperei esfriar, o que eu fiz? Só peguei uma tinta um pouquinho mais escura, que você pode pegar uma cor que combine com um tecido que você escolher. E aí eu fiz a sombra, tá vendo? Eu usei um pouquinho só do uva e fiz uma sombrinha para dar um detalhe, tá? Então essas sombrinhas assim a gente faria aqui também. Quer fazer essa sombra? Quer? Quero sim. Quer? Vamos lá. Vou pegar um pincel mais durinho, então. A gente vai pegar um tom mais escuro, que combine aqui, né? Então, por exemplo, podia ser um tom mais amarelo escuro, pode ser até um tom mais rosado escuro, tá? Aqui eu vou usar um tom mais puxado pro vinho. Vou pegar um pouquinho, tirar o excesso, ó. Tô tirando aqui no godê o excesso. Pincel bem durinho, certo? E aí a gente vem fazendo isso aqui, ó. Esfregando mesmo o pincel, tá vendo? Por que ele tem que ser mais durinho? Porque aquele pincel de pontinha mais mole não vai fazer esse efeito, que é o efeito esfumado. Tá vendo? Ó. Olha lá, estamos vendo. Bem nos cantos, né? Onde bem nos cantinhos. Qual que é a dica que eu dou? Quando a gente tá pintando um desenho lúdico, o que é lúdico? É aquilo que mexe com a fantasia da gente. Um coelhinho raramente vai ter as patinhas com ovinhos de Páscoa, essas coisas. Né? Esse rostinho assim tão... avermelhadinho e tal. Então é lúdico, mexeu com a fantasia. Quando a gente tá mexendo com a fantasia, quando tá pintando lúdico, a sombra tem alguma coisa em cima, na que tá embaixo vai ter sombra. Certo. Quando a gente tá pintando realismo, a gente tem que definir o lugar de luz. O sentido sempre certo. Exato. Né? Então cada estilo de pintura tem a sua forma de luz. É legal você Então, porcelanizada é de um jeito, figurativa é de outro. Então, cada estilo de pintura tem a sua posição de luz. Gostei. No caso aqui tem alguma coisa em cima, vai fazer luz no que está embaixo. Verônica, sombra no nós que está estamos embaixo. ao vivo nessa quinta-feira. O público participa e interage através do nosso WhatsApp e mandaram uma pergunta para você, a Lúcia de São Paulo. Boa tarde novamente, Rogerinho. Pergunta, por favor, a Verônica se o risco do pano foi feito no silk ou com carbono.
É verdade, a Lúcia, obrigado aí pela sua participação. É que ela participou também da outra pauta. Obrigado. A gente adora quando vocês mandam aí pergunta, ela tá prestando atenção. Tá Realmente mesmo. a gente não comentou da transferência do risco. Vamos lá. Eu transferi com carbono. Eu recomendo que a gente use carbono de costura, que é feito para costura. Por quê? Porque ele tem uma superfície mais de giz de cera. Então, quando a gente usa, ele não vai manchar tanto o nosso tecido. E se manchar, vai ser fácil de tirar. Então, eu recomendo que use carbono de costura. Perfeito. Tá? E se você também tiver alguma dúvida, pode mandar pro nosso WhatsApp, que está disponível aí para esclarecer. Nós estamos ao vivo, você entra ao vivo aqui com a sua pergunta. Isso aí. Tem um tempinho ainda? Tem tempinho, Então tem eu mais vou tempo. ensinar o glacê do cupcake, que é uma coisa que eu gosto muito de pintar e que as pessoas sempre pedem para eu fazer. Tá bom? Vamos Deixa eu lá. ver aqui o glacê. Ah, que bonito, Isso. olha. Que lindo. E é o mesmo efeito que eu usei, por exemplo, no sorvete, tá? Na calda do sorvete, na parte do sorvete mesmo. Vamos lá. Eu vou usar um pouquinho da minha misturinha, tá? E vou aplicar direto no tecido. Pra que eu vou usar isso? Ah, Vê, não tem a misturinha. O que eu faço? Usa só o incolor. Tá. Então, o que eu faço? Ó, vou aplicar direto no tecido. Que tecido é esse que você tá trabalhando? Esse é um tecido pano de copa. Tá. O que é o pano de copa, como eu falei da outra vez que a gente veio? É aquele tecido mais engomado, que é próprio para pintura. E ele como ele é mais engomado, ele não vai enxugar a louça. Então, o pano de prato vai enxugar a louça, que é aquele menos engomado, que você pega assim, ele é mais maleável, sabe? Certo. E esse aqui não, ele já é mais durinho, ó. Se você apertar, ele vai amassar fácil, porque ele é mais engomadinho. E é próprio para pintura, tá? Perfeito. Ó, então eu vou preencher tudo. E agora eu vou pegar 2 tons de rosa e a gente vai começar pela sombra, usando um pincelzinho mole, ó. De novo, a mesma técnica que eu ensinei com o filete, eu vou levantando o pincel, ó. Tá vendo? Pra quê? Pra dar essa suavidade, olha. Certo? Bonito, ó. Vou lavar o pincel, Nossa, porque só a a gente pincelada já dá o efeito? já dá o efeito. Agora, ó, Incrível. mais uma, eu vou vir com a cor mais clara. E a gente termina de preencher. Vou pegar até uma mais clara ainda pra gente ver os efeitos na tela, ó. Tá vendo? Vou pegando, ó. E termino de preencher e já dá a volta. Qual é a dica? Preencher voltinha por voltinha. Não posso ir colocando a misturinha ou o incolor em todas as voltas pra depois vir com a tinta. Não. Eu vou fazer esse efeito em uma volta, aí depois eu venho pra cá, depois eu vou pra outra, então uma de cada vez. Mais tá? uma pergunta, ó, eu adoro quando o nosso público participa. Vamos ver aqui no nosso telão. Luciane, boa tarde. Qual o número do pincel de contorno? Um beijo pra você também. O pincel de contorno a gente chama de filete, tá? Ou liner. Se ele tiver uma ponta muito comprida, é o liner. Se tiver uma ponta mais curtinha, é o filete. Costuma ser o 0, tá? O 0, quanto mais zeros ele tiver, mais comprida vai ser a ponta. Então, no meu caso, é 0, 0. Aí tem o 0 que é o filete, o 0, 0 que é o liner, tem o 0, 0, 0 e aí vai aumentando. Perfeito. Certo? Ótima explicação. Bom, então a voltinha a gente só repetiria esse mesmo jeito, ó, em todas as voltinhas do nosso glacê. Vamos ver como é que ficou ali, ó. Aí colocou uma cereja ali, pintou uma cereja, pronto. Pronto, Já tem. exatamente, já deu um toque. Ai, muito bom, Verônica. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigada. Você sempre trazendo dicas valiosas pra gente. E aqui a gente vê o trabalho finalizado. Nós estamos passando aí os contatos da Verônica. Se você quiser aprender mais sobre pintura em tecido, vale a pena muito segui-la lá nas redes sociais e também tem um WhatsApp aí para contato. Né? Exatamente. É isso mesmo? Pode me chamar lá que tem curso online, tem apostila, tem para todos os gostos. Que maravilha. Olha, quem quiser aprender, vocês viram que a Verônica tem uma didática maravilhosa, né? Obrigada. O que é esse aqui? Ah, tem que esse é muito mostrar. bonito também, Tem olha. que mostrar, tá fechado? Ah, que lindo! Viu? Esse também é lúdico, mas aí eu acabei colocando um pouco de realismo quando eu fiz o ovo de Páscoa. Ai, maravilhoso. Nossa, é o ovo de Páscoa, a gente até acha que sabe qual é, né? Exato. É aquele lá que eu tô É pensando? aquele lá mesmo. Aquele lá que é um sonho? Isso, esse mesmo. Olha que lindo! Gostei, viu, Verônica? Obrigada. A Mari, nossa diretora, tá falando, ganhou um desse, não precisa nem de ovo. Não é verdade? Olha, uma boa ideia. Gostei. Não, porque tem muita gente que ou não gosta de chocolate, que eu conheço. Sim, tem bastante gente. não Ou gosta que de não pode chocolate, comer de ou repente. não pode comer, Sim. né? Faz um trabalho desse pra esse teia. Beijo, obrigado. Volte Obrigada sempre, a viu, vocês, querido? Você pode é muito deixar. talentosa. Obrigado mesmo, viu?